Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Jonas. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar de operações com números racionais. O nome da operação que vamos tratar é potenciação. Muito bem. Então, o que é a potenciação com números racionais? Antes da gente começar a falar basicamente delas, é interessante você notar o seguinte: na potenciação de dois números racionais com expoente natural, valem as mesmas regras da potenciação de números inteiros. Então, se você aprendeu a aplicar a potenciação nos números inteiros, você também vai aprender a aplicar ela nos números racionais. Por quê? Porque as regras de potenciação são as mesmas. Veja só, uma delas diz assim: se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Essa é uma propriedade fundamental da potenciação, tanto de números inteiros como de números racionais. Outra propriedade diz o seguinte: se o expoente for ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Então, é a mesma propriedade que já foi estudada em potenciação. Mas antes da gente aplicar isso mesmo nos números racionais, vamos relembrar um pouquinho, do que é a potenciação. Então, toda potência ela apresenta uma base e um expoente. É muito importante você lembrar disso, Veja só, quando você tem um número elevado a outro, você diz que o número que está embaixo é a base e o número que está elevado é o expoente. Aqui nós temos 2 elevado a menos 3. Da mesma forma, nós temos aqui 0 elevado a 5. Quem é a base? É o 0. Quem é o expoente? É o 5. E esse outro exemplo, nós temos 1 elevado a 77. A base é o 1 e o 77 é o expoente. Muito bem. Então, é só uma revisão básica sobre potenciação. E como é que a gente faz a leitura da potência? Nós dizemos que a base está elevada ao expoente. Por exemplo, 3 elevado a 5. É a leitura que a gente faz quando você tem o número 5 em cima e o 3 embaixo. 1 elevado a 0. É a leitura que se faz quando temos o 0 em cima e o 1 embaixo. Então, quando a potência está elevada a 2, nós dizemos que ela está elevada ao quadrado. É uma propriedade também da potenciação. E se ela estiver elevada a 3, dizemos que está elevada ao cubo. No caso do 2 e do 3, eles recebem nomes especiais. Se for elevado a 2 é ao quadrado, se for elevado a 3 é ao cubo. Somente esses dois números têm essa nomenclatura diferenciada. Com o resto, você vai usar o nome do número normalmente. Bem, e o cálculo da potência? Bem, basicamente, para fazer o cálculo da potência, multiplicamos a base por ela mesma, de acordo com a indicação do expoente. Imagine aqui o número inteiro, 3 elevado a 2. Então, você vai repetir o 3 duas vezes no produto de uma multiplicação, 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Mas imagine agora que em vez de você ter um número inteiro, você tem um número racional, que é uma fração, 1 sobre 2 elevado a 5. Como é que se faz, por exemplo, o cálculo dessa potência? A regra é a mesma dos números inteiros, como eu já disse anteriormente. Nesse caso, você vai fazer 1 vezes ele mesmo 5 vezes em cima e o 2 vezes ele mesmo também 5 vezes embaixo, que vai dar 1 sobre 32. Atenção, 2 elevado a 3 não é igual a 2 vezes 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. É importante você sempre observar que o expoente ele vai indicar quantas vezes você deve multiplicar a base por ela mesma, certo? Nunca confundam 2 elevado a 3 com 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, correto? Muito bem, então. Prosseguindo. Temos algumas regras que são muito importantes. Qualquer base elevada a 1 é igual a ela mesma. Por exemplo, se eu tenho aqui a elevado a 1, então não vai alterar nada. A elevado a 1 é o próprio a. Isso aqui vale para qualquer número. Por exemplo, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 4 elevado a 1 é 4. Enfim, toda vez que o número estiver elevado a 1,
ele vai valer ele mesmo. Outra propriedade interessante é o zero elevado a qualquer expoente. O zero elevado a qualquer expoente é igual a zero. Veja só, 0 elevado a b é igual a zero. Significa dizer que se eu tiver 0 elevado a 2 é zero, 0 elevado a 3 é zero, 0 elevado a 1 milhão continua sendo zero. Ou seja, o zero, não importa qual número você coloque no expoente, ele vai permanecer igual a zero. Mas se for o inverso, se qualquer base tiver elevada a 1, né? Aliás, qualquer base elevada a zero é igual a 1. Veja só, a elevado a zero é igual a 1. Significa dizer que qualquer número que eu elevar a zero vai ser 1. Por exemplo, 2 elevado a zero é 1. 3 elevado a zero também é 1. 1000 elevado a zero continua sendo 1. Porque essa é uma propriedade, né? Qualquer número elevado a zero sempre será igual a 1. Isso vale tanto para os números inteiros, como também para os números racionais, ou seja, as frações. Expoente negativo. Agora vem um caso interessante. E se tivermos um expoente negativo no número fracionário? A regra é a seguinte: você inverte a fração e troca o sinal do expoente. Por exemplo, 3 sobre 5 elevado a menos 2 é igual a 5 sobre 3 elevado a 2, ou 5 sobre 3 ao quadrado. Então, essa é a propriedade do expoente negativo. Você inverte a fração e modifica o sinal. Negativo, ele passa a ser positivo. E aí você faz a operação normalmente. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 e 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 25 sobre 9. Aqui nós temos um exemplo com um número inteiro. 3 elevado a menos 5. Então, o inverso de 3 é 1 sobre 3. E aí você pode escrever 1 sobre 3 elevado a 5, que vai ser o 1 vezes ele mesmo, 5 vezes, e o 3 vezes ele mesmo também 5 vezes, que vai ser igual a 1 sobre 243. Muito bem, então essa é a propriedade do expoente negativo. Multiplicação de potência de mesma base. Bem, nós temos aquele caso, né, que você tem a base igual e os expoentes diferentes. O que a gente faz? A propriedade diz, né, que quando o número não representa expoente, aliás, dizemos o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Veja só, 6 elevado a 7 vezes 6 elevado a 3. Conserva a base, que é o 6, e soma os expoentes. 7 mais 3, que dá 10. Então, 6 elevado a 7 vezes 6 elevado a 3 é igual a 6 elevado a 10. Esse aqui é um exemplo com um número inteiro. Perceba que eu estou fazendo com números inteiros, por quê? Porque essa regra se aplica também para números fracionários. Veja só, 2 nonos vezes 2 nonos. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Aliás, o produto é 2 nonos vezes 2 nonos elevado a 3 vezes 2 nonos elevado a 5. Então, como a base é igual, na multiplicação desses três termos que estão na forma de fração, você vai conservar a base, que é 2 sobre 9, e vai somar os expoentes. 5 mais 3 mais 1, que vai dar 9. Aí você poderia perguntar, professor, mas cadê o expoente 1, que não apareceu aqui nesse primeiro caso? Muito bem, gente. Ó. Então é só você lembrar dessa propriedade. Ó. Se A elevado a 1 é igual a A, significa que o A também é igual a A elevado a 1. Ou seja, quando o número é elevado a 1, não precisa escrever o 1 em cima. Se ele aparecer sozinho, você já subentende que ele está elevado a 1. Veja só, 2 nonos, não tem nenhum número em cima, então é 1, certo? Aí você vai ter 1 mais 3 mais 5, que vai dar 9. E repete o expoente. Está aqui a observação. Quando o número não apresenta expoente, dizemos que está elevado a 1. Muito bem, então. Dando continuidade. Divisão de potência de mesma base. Então, qual é a regra? Basta conservar a base e subtrair os expoentes. Né? Veja só. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3. Conserva a base, ou seja, repete o 5 e subtrai os expoentes. 7 menos 3, que vai dar 4. Então, isso aqui vai ser igual a 5 elevado a 4. A mesma regra vale, como eu já disse anteriormente, para os números racionais.
8 sobre 13 avos elevado a 3 vezes 8 sobre 13 avos elevado a 5. Então, nesse caso aqui, você repete 8 sobre 13 e subtrai 3 menos 5, que vai dar 8 sobre 13 elevado a menos 5. Isso no caso da divisão. Esse exemplo aqui é de uma divisão, não é uma multiplicação, certo? Sempre que você tem uma divisão, você repete a base e subtrai os expoentes. Muito bem. Potência de potência. Nesse caso, conserva-se a base e multiplica os expoentes, né? Basta conservar a base e multiplicar os expoentes. Veja só. 4 ao quadrado elevado a 3 é a mesma coisa que 4 elevado a 2 vezes 3, que vai dar 4 elevado a 6. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Da mesma forma aqui, 5 ao cubo elevado a 6 é a mesma coisa que 5 elevado a 3 vezes 6, que vai ser igual a 5 elevado a 18. Então a regra é bem simples, repete a base e multiplica os expoentes. Andando com vírgula. Agora vamos falar aqui de números que são múltiplos de 10, de 100, de 1000. Já vimos que escrevendo o número 10 milhões, em notação científica nós temos 10 elevado a 7, porque você tem 7 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode simplesmente escrever na forma de notação científica, que é repetir o 10 e elevar a 7, porque você tem o quê? 7 zeros. Mas agora imagine um número muito pequeno, por exemplo, 0,00000001 em notação científica. Nesse caso, nós temos que andar com a vírgula 7 casas decimais, que é o mesmo que multiplicar o número 1 por 10 elevado a menos 7. Então veja que o procedimento ele é o contrário. Enquanto que aqui você eleva a 7 porque você está vendo 7 zeros, né? Aqui você vai levar a menos 7. Por quê? Porque você tem 7 casas decimais depois da vírgula. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na realidade é antes. Antes de você chegar na vírgula, você já tem o quê? 7 algarismos. Então, como eles estão antes da vírgula aqui, você vai elevá-lo a menos 7. Então, essa é a regra para quando você tem números muito pequenos, que estão na forma de números racional decimal. Olha só aqui esses exemplos. 0,00036. Isso aqui vai ser igual a 36 vezes 10 elevado a menos 6. Você pode escrever o 36 como uma parte inteira, né? E elevar a menos 6, porque você tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos antes da vírgula. E depois você pode representar em notação científica, que é 3,6 vezes 10 a menos 5. Por que mudou de menos 6 para menos 5? Porque eu passei uma vírgula. A vírgula ela vai andar mais uma casinha. Então o que acontece? O menos 6 ele passa a ser menos 5. Da mesma forma que nós temos 12,40. Isso aqui é igual a 1240 vezes 10 elevado a menos 2. Mas na forma de notação científica, a vírgula vai andar o quê? 3 casas decimais. Então, de menos 2 vai passar para 2. E esse outro número aqui, 97.441, é igual a 9.744,1 vezes 10. E aí, se você voltar a vírgula mais algumas casas, você vai ter 97.441 vezes 10 elevado a 2. Olha aqui nós temos um macete, né, que é uma dica interessante. Se andarmos com a vírgula para a direita, diminuímos o expoente, ele vai ter um valor menor. Mas se andarmos com a vírgula para a esquerda, aumentamos o expoente. Tudo bem, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje sobre números inteiros, números racionais. Espero que todos tenham entendido, né? Potenciação com números racionais. E na próxima aula iremos trabalhar a radiciação com números racionais. Tenham todos bons estudos. Bom dia, turma.